Bom dia, alunos! Hoje, na aula de português, nós iremos dar continuidade aos estudos sobre os pronomes pessoais. No caso, os pronomes atos, oblíquos e de tratamento. Então, na semana passada, nós começamos a estudar sobre os pronomes pessoais, tanto os pronomes átonos como os oblíquos. Esses pronomes pessoais, eles indicam as pessoas do discurso. No caso, a primeira pessoa é aquela que fala, a segunda é aquela que ouve, no caso o receptor, e a terceira pessoa é de quem está falando. Dentro dos pronomes átonos, nós temos os pronomes pessoais, nós temos os pronomes retos, os pronomes oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Qual a diferença dos dois? É a questão da tonalidade. Por exemplo, os oblíquos átonos, você emite um som mais leve. Os oblíquos tônicos, você emite um som mais forte. E aqui nós temos os pronomes pessoais retos, que são aqueles que têm a função de sujeito. No caso aqui, ó, eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda, terceira pessoa, do singular no plural, primeira pessoa, nós, segunda, vós e terceira, eles ou elas. Os oblíquos átonos eu tenho me, te, si, o, a, lhe, nos, vos, si, os, as, lhes. Lembrando que esse o e esse a, ele só tem função de pronome quando ele puder ser substituído pelo pronome ele ou ela. E os oblíquos tônicos, eu tenho mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco e se consigo. Então, esses é apenas uma revisãozinha do que eu já coloquei na aula passada. Bom, na aula de hoje, vamos esclarecer algumas dúvidas em relação ao uso de alguns pronomes. Por exemplo, em que circunstâncias eu posso utilizar os pronomes pessoais, que têm a função de sujeito? Observe essa atividade aqui. Aqui nós temos na letra A, ó, eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. No caso aqui eu tenho eu, que é um pronome pessoal, eu tenho que é uma conjunção, e eu tenho Roberto, que é um substantivo próprio. E o verbo viajar. No caso aqui, eu gostaria de trocar as palavras eu e Roberto por um único pronome pessoal. Qual seria o pronome pessoal que se adequaria a essa frase aqui? Seria qual? O nós. Porque eu e Roberto estou me incluindo. Então, nós viajaremos nas férias escolares. Na letra B, Bruna faltou à aula para ir ao médico. Encontrei aqui o verbo, né? Verbo faltar. Ir também. No caso aqui, Bruna, que é o quê? Um substantivo próprio. Então, se eu for tirar a palavra Bruna e colocar um pronome, qual seria o pronome que eu colocaria aí? Seria o pronome ela, certo? Ela faltou à aula para ir ao médico. Então, teria o mesmo sentido. Quem faltou à aula? Ela. Então, ela é o sujeito. Os meninos jogaram bola a tarde toda. Observa que aqui o substantivo comum, meninos, e o artigo definido os, estão no plural. Então, nesse caso aqui, eu vou trocar por um pronome que também esteja no plural. No caso, qual pronome? Seria qual? Eles jogaram bola a tarde toda. Tem o mesmo sentido, né? Márcia e Laura jantaram juntos depois do trabalho. Aqui, se na letra C é eles, então na letra D, como são duas mulheres, então eu posso substituir pelo pronome elas. E por último, o ladrão correu muito, mas foi preso pela polícia. Então, mas, aqui eu tenho uma conjunção, certo? O ladrão correu muito. Nesse caso, o ladrão eu posso substituir pelo pronome ele. Entenderam qual é a função do pronome aqui? É o quê? Substituir nomes, substituir substantivos. E dependendo da palavra, se está no plural ou singular, você tem que colocar adequadamente, de acordo com a expressão. Então, por isso que os pronomes do caso reto têm a função de sujeito. Eles têm uma função ativa, no caso. Dentro dos pronomes oblíquos, tem uma dúvida que é bem pertinente, que é a questão da utilização do eu ou do mim. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, né? No lugar de dizer assim, ó,
deixa eu falar contigo. Aí, não, deixa mim falar. Então, assim, tem algumas expressões que utilizam o mim de uma forma inadequada. E hoje nós vamos ver em que momento nós devemos utilizar o pronome pessoal do caso reto eu ou o pronome oblíquo tônico mim. Dúvidas no uso do eu e mim. É a pergunta, né? Dúvidas no uso do eu e mim. O eu é classificado pelos gramáticos como pronome pessoal reto. O eu deve ser usado sempre com a função de sujeito da frase. Sendo assim, o pronome indica quem realizará as ações. Ela vai aparecer na frase de forma ativa. Ou seja, se está na forma ativa, isso quer dizer o quê? Que o sujeito ele está praticando a ação. No caso aqui, o primeiro exemplo. Eu preciso terminar o resumo. Aqui eu tenho eu. Veja que o eu ele está acompanhado a um verbo, que é o preciso. Aqui no caso uma locução verbal, né? Preciso terminar. Eu tenho dois verbos juntos. No próximo exemplo, trago o livro para eu assinar. Observa que o eu aqui está acompanhado ao quê? Ao verbo. Geralmente esse verbo, gente, ele está no infinitivo. No caso, assinar, aqui, ó, termina em ar. Verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, ou ir, né? Para assinar, correr, ou então dormir, dependendo da frase. Então, ele vai estar sempre acompanhado de um verbo, tá bom? A primeira dica é essa. Já o mim é classificado como pronome pessoal oblíquo. Ele deve aparecer nas frases com a função de objeto indireto no complemento. Ou seja, quando é que ele é objeto indireto? Quando ele complementa o sentido de um verbo. Portanto, ele não realiza a ação, ele aparece de forma passiva, geralmente no final das frases. No caso aqui, ó, ele sentiu muita saudade de mim. Qual é o verbo dessa oração aqui? Qual é o verbo? É o sentiu. Se eu falar só assim, ó, ele sentiu, tá faltando um complemento. Esse complemento eu chamo de objeto indireto. Se ele tiver preposição, no caso, ó, muita saudade é de, que é a preposição, e mim. Então, ele vai estar acompanhado com as preposições. As preposições podem ser de, da, para, por, com, ao, o a com aquela crasezinha, preposição também, certo? Então, observa que o mim ele sempre está no final das frases e ele está acompanhado do quê? De uma preposição. Trago o livro para mim. Da mesma forma, o para e a preposição e o mim no final da frase. Trago o livro para eu. Não, está errado. O certo é para mim, tá bom? E outra dúvida em relação ao me e mim. Tem alunos que colocam MI, é errado, viu? É ME, pronuncia mi. Mas é ME. Quando usar esse me aqui, que pronuncia esse mi também, é pronome oblíquo átono, ou seja, o som é mais fraco, e ele é utilizado sem preposição. Ele pode ser usado, no caso, antes do verbo, tá bom? Antes do verbo. Já o me, ele é o pronome oblíquo tônico, que sempre vem seguido de preposição. No caso aqui, José me ofereceu uma carona. Esse me aqui, ó, vem antes do verbo oferecer, que é da segunda conjugação. E o José é um substantivo próprio. Os alunos sempre me respeitaram, não me respeitaram. Me, ele está no meio da frase e ele está antes do verbo conjugado. Respeitaram de qual conjugação? Da primeira conjugação, verbo respeitar. Já nos outros exemplos, como eu falei anteriormente, vem no final. José ofereceu carona a mim, esse aqui está na função de pronome, não de artigo. Mandou uma carta para mim, aqui tem um para também, que é uma preposição. Então, o me, que é o me, utiliza no meio das frases e ele vem sempre acompanhado de um verbo, certo? E já o mim é no final das frases acompanhado de uma preposição. Aqui nós temos um exemplo de uma chargezinha que diz o seguinte: tudo começou assim. Olha só o que me inventou. Isto merece um brinde. Então, qual é o erro aqui nessa frase? É a utilização de quê? Do mim. Se ele está falando, então, quando eu utilizo o mim, eu tenho que observar a questão da colocação, né? Olha só o que me inventou. Ele se colocou como sujeito aqui, sendo que o mim ele não é sujeito. Então, o certo seria, olha só o que eu inventei. O que inventei, certo? Então, esse seria o correto. Outra questão é a utilização do lhe. Isso aqui gera até dúvida, gente, porque tem pessoas, por exemplo, que essa própria palavrinha lhe
não sabe escrever. Então, o pronome lhe é usado para substituir o complemento de um verbo transitivo indireto, ou seja, que exige a preposição a ou para, como antecedente. O lhe refere-se a pessoas e pode ser usado tanto no gênero feminino quanto no masculino. Então, o lhe é utilizado para deixar uma linguagem mais culta e ele pode substituir a palavra você, ou ele, ou ela. No caso aqui, ó, disse-lhe que viria. Observa que aí nós temos o tracinho, que é um hífen, né? Tem o verbo e tem o lhe, ó. Disse-lhe que viria. É a mesma coisa que falasse disse a você, ou então disse a ele que viria. A outra frase, então entreguei-lhe o convite. Entreguei-lhe, eu tenho um verbo aqui, entregar, e mais o lhe. Então, é a mesma coisa que eu falar, entreguei a ele o convite. Então, se eu não quero usar o a ele, eu uso o lhe. Fala-se muito das leis, mas ninguém lhes obedece. Aqui eu tenho dois pronomes. Eu tenho o se, que é o pronome também pessoal do caso oblíquo, e eu tenho o lhes. Esse lhes aqui está se referindo a quê? Às leis, certo? As leis. Ela me entregou o convite pessoalmente. Agradeci-lhe comovido. Esse lhe aqui está substituindo qual palavra? Qual pronome? Ela. Então, não está substituindo aqui, no caso, um substantivo, mas sim o pronome ela. E assim, como vocês observam, o lhe, ele substitui a palavra ele ou ela, ou eles ou elas, e também você. Pronome pessoal de tratamento. Podem abrir aí o livro na página 71, que temos também algum exemplo, um texto, que é um exemplo, que nós até trabalhamos esse texto na aula do Google Meet, na segunda-feira. Pronome pessoal de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles que indicam um trato cortês ou informal, refere-se à segunda pessoa, mas concordância deve ser sempre na terceira pessoa, tá bom? Então, ele se refere à segunda pessoa, que é com quem eu falo, mas a concordância verbal ela tem que estar na terceira pessoa, como se referisse a ele, ou ela, ou eles, ou elas. Então, aqui eu tenho a abreviatura, né, dos pronomes. Ó, você, que é o V, que significa tratamento familiar, quando nós falamos de uma forma mais espontânea. Senhor, senhora, que é um tratamento de respeito. Vossa senhoria é um tratamento cerimonioso. Vossa excelência, tratamento para altas autoridades. Vossa eminência, tratamento para cardeais. Vossa santidade, para o Papa. Vossa alteza, para príncipes e duques. Vossa magnificência, para reitor de universidade. Vossa majestade, para reis. E vossa reverendíssima, para sacerdotes. Então, nesse daqui, geralmente, a gente utiliza mais você, que é uma forma mais pessoal. Ou então, senhor, senhora. E vossa senhoria também. Vossa Excelência, mais quando é com algum prefeito, alguma pessoa que possui um certo cargo político. Observações. Vossa Excelência e Sua Excelência, os pronomes de tratamento que possui vossa, são empregados em relação à pessoa com quem falamos. Por exemplo, espero que Vossa Excelência, Senhor Ministro, Vossa Excelência, Senhor Ministro, compareça a este encontro. Então, aqui é como se você tivesse mandado uma carta bem formal, no caso, uma notificação, e coloca algo assim mais pessoal, mais próximo da pessoa. Já sua, a expressão sua, quando se fala a respeito da pessoa. Então, não é que está falando com a pessoa, mas sim a respeito dela. No caso aqui, ó, todos os membros da CPI afirmaram que Sua Excelência, o senhor presidente da República, agiu com propriedade. Então, nesse caso aqui, estão falando a respeito da pessoa, não estão falando com a pessoa. Então, esse vossa é quando com quem falamos, algo mais próximo. Já o sua é algo mais impessoal, é a respeito. Outra questão. Embora os pronomes de tratamento se dirijam à segunda pessoa, toda a concordância deve ser feita com a terceira pessoa. Assim, os verbos, os pronomes possessivos e os pronomes oblíquos empregados em relação a eles devem ficar também na terceira pessoa. Então, os pronomes da terceira pessoa são quais, né? Assim, se a gente for analisar, é o que nós vamos observar agora. É a terceira pessoa. Ó, basta que Vossa Excelência cumpra a terça parte das suas promessas para que seus eleitores lhe fiquem reconhecidos, certo? Então, cumpra, ele está na terceira pessoa, ele cumpra, terceira pessoa do singular. Suas está também na terceira pessoa, seus também e esse lhe também. Então, assim,
Ele usa sempre o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? E se a expressão for no plural, aí sim coloca no plural, mas é sempre a terceira pessoa. Vamos aqui analisar um poema de Fernando Pessoa e eu gostaria que vocês tentassem identificar os pronomes pessoais nesse poema. Autopsicografia. Esse poeta, Fernando Pessoa, um poeta português, que ele marca a literatura brasileira. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Então, tem quantas estrofes aí? Primeiro vamos analisar, tem quantas estrofes? Nós temos o quê? 3 estrofes. Cada estrofe tem quantos versos? Lembrando que cada linha dessa é um verso. Cada estrofe, no caso, tem o quê? 4 versos. Quais são as palavras que no primeiro, tem algum pronome aí na primeira estrofe? Não, né? Não tem pronome pessoal. No segundo, temos aqui o ele, que é um pronome o quê? Pessoal, da terceira pessoa do singular. E nós temos aqui o eles, que é um pronome pessoal da terceira pessoa do plural. Pronome pessoal do caso reto. E na terceira, nós temos qual? Temos o esse, que é um pronome possessivo, que nós ainda iremos estudar. E temos também o se, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Então, esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, essa é a nossa aula. Espero que tenha compreendido. A atividade é a atividade do livro didático. Eu coloquei anexado aí, tá bom? Até mais.